O Cidade Viva está no ar, um programa que se dedica a contar histórias, mostrar lugares inusitados e interessantes e resgatar a memória da capital. Desta vez nós vamos mostrar um pedaço do paraíso plantado em São Paulo. Isso mesmo, nós estamos em um protótipo do paraíso que é da Igreja Messiânica, o Solo Sagrado de Guarapiranga. Dá só uma olhadinha. O ministro José Carlos é quem vai nos conduzir por esse paraíso na Terra. Ministro, eu queria que você falasse um pouco da religião, como surgiu a ideia de fazer um paraíso aqui no Guarapiranga. Na realidade, isso tudo nasceu no Japão, né? Porque o fundador da Igreja Messiânica Mundial, ele nasceu no Japão, Mokichi Okada, ou Meishu Sama, Senhor da Luz, como a gente chama. E ele falou que precisaria, para o mundo se tornar um paraíso, teria que ter modelos. E esses modelos seriam os solos sagrados, né? Então, no Japão, ele na realidade, inaugurou 2 solos sagrados, em Hakone e Atami, e tinha comprado a propriedade aqui em Kyoto, que só depois que foi inaugurada, depois do falecimento, da passagem para o mundo espiritual do fundador nosso, né? E são 3 elementos: o Hakone, o elemento Sol, Atami, elemento Lua, e Kyoto, elemento Terra. No Brasil, o protótipo do paraíso foi inaugurado em 1995, com uma área superior a 327 mil metros quadrados. Em relação à questão do solo sagrado aqui no Brasil, havia, já na década de 80, alguns brasileiros missionários que desejavam que nosso país tivesse um altar para cultuar os antepassados, ancestrais, que na época era feito no Japão, porque lá tem um templo específico, né, para orar para os ancestrais. Mas no Brasil não tinha. Então, foi feita uma comissão, né, de missionários brasileiros que foram ao Japão, né, fazer essa solicitação para Kyoshi-sama, líder espiritual, né. Então, em 1984, né, foi feita essa comissão e foi ao Japão, né, para solicitar. E chegando lá, a líder espiritual, né, pediu para aguardar, né, porque no ano seguinte ela viria ao Japão, né, aliás, viria ao Brasil para encontrar com os brasileiros, né. E dessa forma, nós brasileiros esperamos, né, a volta para dar esse retorno, se era possível construir no Brasil o altar para os ancestrais, né. E em 1985, né, quando ela veio ao Brasil, ela deu esse retorno, essa resposta, né. Mas foi uma surpresa geral, agradável, porque ela comentou que os brasileiros poderiam construir não só o altar para os ancestrais, poderia construir o solo sagrado no Brasil, o solo sagrado dos brasileiros. E daí para frente foi feita uma comissão de construção, né, em que participavam os sacerdotes, engenheiros civis, que eram messiânicos, né, alguns eram sacerdotes também, né, construtores, arquitetos, para fazer o projeto do que seria o solo sagrado no Brasil. Dá para perceber que a equipe de arquitetos e engenheiros caprichou. O templo é formado por 16 pilares e uma torre de 71 metros. Esse templo, na realidade, ele tem uma história, porque no início da comissão de construção, como eu comentei, né, estava sendo desenvolvido, tinha ideia de vários projetos, né, e foi proposto pelo Dr. Silvio Savaia, que era um arquiteto, né, e cuidava de estudantes de pós-graduação na FAO, na Universidade de São Paulo. Ele propôs que os estudantes deles fizessem projetos, né, de um templo para o solo sagrado do Brasil, né. E esses alunos apresentaram esses projetos, né. E inclusive o professor participou também. E teve uma comissão que escolheu o projeto que o professor tinha feito, né. Tinham mais 2 ainda também que estavam em estudo, né. Mas no final acabou sendo escolhido
o projeto do professor. E esse templo, né, do desenho, o desenho do templo, a arquitetura, ele era redondo, ele era coberto e havia uma torre também nesse projeto, sabe? E esse projeto, né, volta e meia a comissão se reunia, era discutido, o presidente da igreja participava de algumas reuniões. E houve uma reunião em 1992, né, em que o presidente já faleceu, né, Reverendíssimo Watanabe, ele estava participando, né, e depois dos técnicos profissionais apresentarem o andamento dos projetos, daquele projeto do professor, ele tomou a palavra e comentou que, né, no dia 2 de fevereiro de 1992, ele teve um sonho, né, o presidente da igreja. Esse sonho que ele teve, ele explicou que estava orando, né, em frente ao templo, no solo sagrado do Brasil, né, só que ele via uma outra configuração do templo, né. Ele via colunas, né, essas colunas eram unidas por um anel e havia uma torre. Além disso, também ele percebia, né, que havia uma escadaria dando acesso ao templo com floreiras, né. Então, logo após ele acordar, ele desenhou, né? Ele desenhou e ele mostrou para nós. Eu estava participando nesse dia dessa reunião. Ele mostrou e realmente era aquilo como ele tinha detalhado, né? No desenho aparecia, né, um templo com colunas que eram unidas, né, por um anel, né? E havia uma coluna e havia as floreiras e escadaria, né? E aí, né, como se fosse uma mensagem dos céus ou do mundo espiritual, né? Então, os técnicos acharam por bem, né, mudar o projeto nessa direção, né? E é o que temos aqui. Qual material que é esse? É concreto mesmo ou é alguma pedra? É concreto, é concreto. Eles foram feitos em 3 níveis, dá para ver a divisão, né? Sim. E as formas de concreto, elas foram feitas no Rio de Janeiro, né? Uma metalúrgica que encomendou de acordo com a medida necessária para as colunas. Aqui realmente são 3 altares, né? No centro é o altar onde tem a imagem de Deus, à direita é o altar do fundador, Mokichi Okada, e à esquerda é o altar dos ancestrais, onde diariamente nós fazemos oração dos ancestrais, né? E tem dias específicos também, né, que é feito oração especial para os antepassados, né? Que é, no caso, os domingos, né? Aos domingos, e também espíritos recém-falecidos, no dia 5, 15 e 25. Né? São feitas orações, preces para os espíritos recém-falecidos, né? Então vocês acreditam em vida após a morte. Sim. E também oram pelos ancestrais. Essa Sim. é o fundamento, né, da crença. Sim. Para nós a morte é simplesmente uma passagem para um outro mundo, o mundo espiritual que a gente fala. Então continua, né? Então por isso que a gente tem essa, né? E a gente sabe que é uma tradição nossa, orientação do fundador da religião, que é muito importante a oração para os antepassados, né? Porque eles recebem essa energia, essa influência, esse sentimento e conseguem evoluir no plano espiritual. Para os messiânicos, o ambiente exerce forte influência na evolução espiritual, por isso a natureza é tão cultivada. O solo sagrado conta com 30 jardineiros para deixar tudo perfeito. Para nós o teto é o céu, né? E as paredes são a natureza, né? Então esse é o conceito básico em relação à questão da forma do templo, né? Estar perto da natureza. Exatamente, né? Porque a natureza, na realidade, que é um outro conceito nosso, a questão são 3, né? 3 bases. Nosso alicerce é formado do jorei, e depois eu vou explicar o que é o jorei, a questão do belo, da beleza, né? E da agricultura e alimentação natural. Em relação ao belo, à beleza, né? Como você falou, a natureza, quer dizer, é difícil o ser humano falar assim, esse céu é feio, essa represa é feia. Não tem como. Não tem, né? Tá feio quando a gente suja, ou joga uma lata, aí fica feio, mas o ser humano já interferiu, né? Então a própria natureza é bela por si, né?
E ainda o homem, o ser humano, né? Conseguindo trabalhar isso, como jardins, por exemplo, a construção, né? Da arquitetura, construção, né? Construção civil, né? Se você colocar amor, fizer uma coisa bela, isso tem uma influência positiva para aquele que entra em contato, que vai apreciar, que vai ver. Então, a questão da arte, né, de alto nível, ajuda o ser humano a se elevar espiritualmente também. O que significa Jorei? Jorei é uma palavra japonesa que significa purificação do espírito. E é um ato, ele foi criado pelo fundador Meishu Sama, o Mokichi Okada, em que é uma oração em ação, né? Com a imposição das mãos se transmite a energia, né? Para o corpo espiritual da pessoa, né? E beneficiando o espírito, a mente, né? O corpo físico, e é um método de criar felicidade. Essa é a definição do Jorei. Você nunca imaginou que o paraíso pudesse estar tão perto, não é mesmo? No próximo bloco tem mais. A gente vai mostrar outras instalações como o Centro Cultural e também um pouco da agricultura natural. Fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta com o Solo Sagrado, mostrando um modelo do paraíso construído pela Igreja Messiânica, que fica às margens da represa de Guarapiranga. O Lago das Carpas é um local bastante visitado aqui e dá para entender por quê. Olha que coisa mais linda essa cascata e os peixes todos coloridos. Tem peixe dourado, tem peixe laranja, branco, cinza, azul. Parecem aquelas pinturas, sabe, nos vasos chineses. É isso mesmo? Esse lugar foi feito por vocês, foi feito artificialmente? Foi feito artificialmente. Aqui não tinha água nem pedra nenhuma, né? Foi feito por uma equipe japonesa junto com uma equipe brasileira, né? Dia e noite, muitas vezes trabalharam à noite para construir isso aí, por causa do prazo, né? E realmente aqui é um lugar muito procurado, né? As pessoas querem se aproximar das carpas, elas vêm próximo também, né? Vocês alimentam bem as carpas, que elas estão super gordinhas, né? Vocês vêm aqui, colocam ração para elas, como que é? Ah, sim, elas comem ração especial, específica para carpas, né? E inclusive a gente pede para não dar outro tipo de alimentação que pode prejudicá-las, né? Então tem um horário certo, são os funcionários que fazem isso e diariamente é fornecido, né, a alimentação para elas. Tem também um filtro biológico, né? Porque o resto de ração, né? Os resíduos dos peixes, então tem que ser tratado para poder a água retornar para a cachoeira, para manter a qualidade da água e a saúde das carpas. Ministro, e fora o pessoal da igreja, vem turistas aqui, outras pessoas visitarem? Sim, vem. Tem os dias específicos, né, do mês, que é aberto para visita, né? Que pode se inscrever pelo site, né? E vem grupos de terceira idade, grupos de escolares, né? Universidades, né? Grupo de autarquias públicas, né? Da área da saúde, da educação, vem vários grupos. Como é a reação deles? O pessoal não imagina que tem um lugar desse aqui em São Paulo. A reação geralmente é bem positiva, né? Eles falam que aqui é um lugar tranquilo, de paz, né? De beleza. Isso é um estímulo para a gente também continuar cuidando, né, desse pedaço aqui. No Brasil, há 2,5 milhões de messiânicos. A igreja, fundada no Japão, tem filiais em mais de 70 países. O ministro José Carlos nos trouxe ao Centro Cultural do Solo Sagrado, onde está acontecendo uma exposição da artista Fábia Escobar. E olha só que interessante, as peças dela são feitas de materiais de madeira que formam um bonito mosaico. Vocês sempre fazem vários eventos aqui? Tem uma programação anual, né? Cerca de 6
3 a 5 exposições por ano, né? Existe uma inscrição, existe uma comissão que escolhe, né, esses artistas que vão expor aqui no Solo Sagrado, e tem várias áreas, né, tanto pintura como escultura, cerâmica, né? Mas sempre tem exposição aqui. E essa artista, vocês já conheciam ou é a primeira vez que ela expõe? Eu pessoalmente não conhecia. Aqui no Solo Sagrado é a primeira vez que está expondo. É interessante que ela pega um material, você me dizia que ele é aproveitado de construções? Sim, dá para observar, né? São peças, né, que ela aproveitou, peças descartadas, né? Tem um aspecto ambiental aí, né, interessante, e conseguiu harmonizar, fazer uma arte com essas peças, né? É interessante esse aspecto, né? São peças decorativas. Vocês também têm apresentações musicais no Centro Cultural? No Centro Cultural, não. Nos cultos, sim, né? Temos, às vezes, são orquestra de violão, temos coral, né? E temos a banda marcial. A banda marcial é uma vez ou outra que vem se apresentar no Solo Sagrado, né? Mas tanto o coral como a orquestra de violões são voluntários, né? De todo o Brasil, né? Que periodicamente se reúnem e ensaiam, e aí é feita uma programação anual também para participar, né? Antes do culto e depois do culto, para alegrar as pessoas, né? Com a música, né? A gente chegou a uma sala bem bonita aqui no Centro Cultural. O que vocês fazem aqui? Aqui é a sala de cerimônia do chá. É utilizado basicamente no primeiro domingo do mês, que é o dia do culto, em que os professores e professoras fazem a cerimônia e as pessoas podem participar, né? Interagindo com a aula de cerimônia do chá. E vocês fazem o chá aqui nessa chaleira mesmo? Olha que bonita, sim, parece uma chaleira bem onde antiga. Esquenta, né? Ali onde põe o carvão, né? Põe para esquentar o chá. Tem uma parte que tem o doce, né? Geralmente é um doce feito de cereais, né? E é oferecido às pessoas que participam, né? Um terço da propriedade é reserva ambiental e tem vários animais que vivem aqui dentro, não é? Vocês veem de vez em quando? De vez em quando, sim, né? Aqui a gente costuma perceber os coatis, né? Que vivem em grupos, né? Bugio também tem, sagui, né? De vez em quando aparece o bicho preguiça, né? E fora outros animais, insetos, né? Tem bastante. Por isso que realmente é importante ter essa reserva, né? Está averbado em cartório. Temos uma nascente pequena, mas tem aqui dentro da propriedade, né? Então é compromisso nosso de conservar essa área intacta, né, da Mata Atlântica. É um orgulho ter um pedaço assim da Mata Atlântica aqui dentro? Sim, é orgulhoso, porque resta muito pouco da Mata Atlântica em termos de Brasil, né? Então, se cada propriedade particular, proprietário particular, puder fazer uma parte do seu terreno de reserva, ajuda bastante os animais, a flora, né? Vocês querem mudar o status, né, da reserva. Por quê? Nós queremos aumentar a nossa reserva. Na realidade, nós temos uma área grande, deve ter em torno de uns 2.500 a 2 milhões de metros quadrados, próximo daqui, onde vai ser transformado numa unidade de conservação, que é uma RPPN, Reserva Particular de Patrimônio Natural. E lá temos várias nascentes, né? Mais de 5 nascentes, e muitos animais, e representa a flora também, árvores, espécies, né? E lá a ideia é, no futuro, apenas uso conservacionista e de educação ambiental, né? Estamos pensando em fazer trilhas, né? Com monitores para desenvolver a educação ambiental. Gente, o lugar é realmente muito lindo, mas como o ministro falou, aqui tem inseto e tem bastante mosquito, então vamos para outro lugar rapidinho. A gente fez questão de vir até o sítio da Igreja Messiânica, que fica bem perto do Solo Sagrado, para conhecer como é a produção de alimentos orgânicos deles. E tem o Isamu Yokoyama, que vai explicar melhor para a gente, é o engenheiro agrônomo responsável por toda essa produção. Isamu, em que parte que a gente está aqui do sítio? Aqui seria o berçário,
onde a gente produz as mudas que vão para o campo e dali continua o processo produtivo. Então, nós utilizamos aqui essa estufa para proteger dos intempéries, essas bandejas com células de 128, geralmente no sistema convencional usam de 200, são células menores. Mas precisamos usar essas células maiores porque no nosso substrato não vai adubo químico, utilizamos apenas material de origem vegetal, né? E essa matéria orgânica é que vai dar estrutura para o substrato e para o desenvolvimento da planta. Vocês utilizam composto orgânico para colocar na terra, adubar? E esse composto aqui, ele é formado com fibra de coco, terra orgânica, quer dizer, é uma terra que a gente preparou ela com napier, crotalária, que são plantas que foram trituradas, misturadas nessa terra, fermentadas, misturado com essa fibra de coco e um substrato que a gente usa também, casca de arroz carbonizada. Essa mistura é que faz com que a gente consiga hoje chegar a esse nível de desenvolvimento das mudas. Vocês, depois que as mudas são preparadas, elas são plantadas ali fora, no campo? Vão para o campo. Ali no campo, depois a gente vai lá ver, o preparo dele é feito através de adubação verde, que é um coquetel de plantas, que pode ser milho, milheto, crotalária, mucuna preta, deixamos crescer e na florada a gente tritura e incorpora ao solo. Essa seria a parte nutricional da planta e estruturação do solo. E são mais hortaliças que vocês têm ou outros tipos também de plantas aqui? Nesse sítio aqui temos só hortaliças com o objetivo de fornecer para o refeitório lá do solo sagrado. Por enquanto o destino da produção é lá. Quando há um excesso de produção muito grande, a gente acaba doando para o Mesa Brasil, que a gente não tem uma linha de comercialização, é só atendimento público interno. Entendi. E vocês têm algum evento ligado à alimentação? A Igreja Messiânica, ela faz o culto, né, a colheita, né, o culto à agricultura natural. Então, nesse evento, a gente vai montar uma parte com uma disposição, simulando uma horta, simulando horta caseira, para que a gente pudesse, desta forma, sensibilizar as pessoas a voltarem a ter contato com a natureza. Esse contato com a natureza, com a planta, com o solo, é uma grande oportunidade que a gente tem de resgatar sentimentos, às vezes, esquecidos dentro de nós. Muitas pessoas que tiveram infância na roça partiram para a cidade. Às vezes, quando vê aquela horta que vocês viram lá, ou vem o campo, mexe com a terra, elas se emocionam, recordando os ancestrais, antepassados e dela mesma, daquela infância. E eu acho que esse contato com a natureza torna a pessoa melhor, mais sensível às necessidades do próximo, à necessidade do meio ambiente, necessidade de preservar, de sustentabilidade. Esse é um trabalho que nós fazemos aqui também, é atendimento ao público, né, e dedicação, um público voluntário que vem aqui para mexer na terra. Esse intuito não só de fazer o trabalho, mas o principal foco é sensibilizar as pessoas. Aqui nós temos o nosso processo de produção em estufa, mas para produzir já alimentos, né? Não seria a partir de mudas. Então aqui tem um remanescente de berinjelas, aqui temos couves chinesas, ali o alface que já está sendo colhido, e mais para frente ainda tem uma alface um pouco mais nova. Nesse nosso trato cultural, nosso preparo de solo é sempre com material de origem vegetal. Temos ali napier picado, que é sempre colocado no solo, e o objetivo nosso na relação à produção não é a planta em si, mas o solo. Se nós construirmos o solo, ele profundo, capaz de armazenar água, capaz de deixar as raízes crescer num volume maior de solo, então isso vai proporcionar uma planta sadia. Aqui é o campo, onde as mudias foram transplantadas, e aí está no processo de crescimento. Nós utilizamos aqui esse napier picado em cobertura para manter a umidade, temperatura, então irriga-se menos. Então esse material
vegetal picado, no final do ciclo, ele é incorporado ao solo, então ele serve de alimento para os micro-organismos. Então, esses micro-organismos que estão no solo trabalhando, eles são nossos companheiros e eu preciso alimentá-los. Então, a matéria orgânica não é para a planta em si, mas para o micro-organismo. Esse micro-organismo, ao trabalhar essa matéria orgânica, ele fornece os nutrientes para a planta, tornando o solo mais estruturado, um solo que possa drenar a água, possa produzir bem raízes. É tudo uma troca e uma transformação. Isso, uma ciclagem, né? Então aqui também a gente procura deixar o solo profundo também, para que a gente tenha um desenvolvimento satisfatório das plantas. O Paraíso Terrestre em Guarapiranga, sem precisar de nenhuma palavra, ensina que a felicidade e a paz tão procuradas estão nas coisas mais simples da vida. Um lugar de tranquilidade, contemplação e renovação espiritual. Espero que você tenha gostado de passear pelo Paraíso. O próximo lugar a ser visitado pode ser sugerido por você. Basta mandar um e-mail para tv@câmara.sp.gov.br. Até a próxima, então!